quero ler com vocês a palavra do Senhor que está no Salmo 124, verso 1. Salmo 124, verso 1. Eu não abri aqui a Bíblia, agora que eu vou ler, abrir, ó. Salmo 124, verso 1. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam encoberto e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. O que me chamou nesse texto aqui a atenção está no primeiro versículo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. O que acontece, eu estive meditando essa palavra aqui durante esse dia, é que a realidade de muitas pessoas hoje é a falta de conhecimento de Deus. A própria palavra de Deus, e o próprio Deus diz isso, em Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, a realidade de muitas pessoas é porque falta conhecimento de Deus. Falta conhecimento da verdade de Deus. Não a nossa verdade, não a sua verdade, não a minha verdade. Né? Porque tem muitas verdades por aí, né? Cada um tem a sua verdade. Mas não é dessa verdade, da sua ou da minha que eu estou falando. Eu estou falando da verdade de Deus. Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Qual é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus é o verbo vivo. É a palavra viva de Deus. Então, o conhecimento da palavra traz revelação de quem Jesus é, de quem Deus é. Para isso, eu preciso conhecer Deus. Há uma necessidade na vida do ser humano em conhecer Deus. Por isso existem muitas religiões. As pessoas querem, de alguma maneira, conhecer Deus e acabam indo por caminhos errados. Jesus se colocou como caminho. Se você quer conhecer Deus, você precisa vir a mim, porque eu sou o caminho que te leva a Deus. Ninguém vem ao Pai, ele disse, senão por mim. Você trilha um caminho para te levar a algum lugar. Se você quer conhecer Deus, a única maneira de você conhecer Deus é através de Jesus. O próprio Deus deseja ser conhecido. O próprio Deus diz isso, ele deseja ser conhecido. Ele diz o seguinte, que eu quero a misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então as pessoas queriam servir, fazer, agradar a Deus, fazendo as coisas para Deus, como lá no Antigo Testamento as pessoas levavam os seus sacrifícios, suas ofertas, mas Deus estava querendo assim, eu quero que vocês me conheçam muito mais do que isso que vocês estão oferecendo para mim. Às vezes a gente está preocupado em oferecer as coisas para Deus, né? A gente fala muito na igreja lá, quando as pessoas vão ofertar a Deus. Deus não está interessado na sua oferta ou no seu dinheiro, Deus está interessado primeiro em você. Você é a oferta que Deus quer. Você é o alvo de Deus. Então, o que ele deseja de nós é que nós o conheçamos. O conhecimento de Deus, ele fala, mais do que os holocaustos. Mas você pode dizer assim, quem é que pode conhecer a Deus?
Eu vou te responder quem é que pode conhecer Deus. Muitos dizem, né, que ninguém pode conhecer Deus. Não, pode sim. Se Deus ele quer ser conhecido por nós, como que nós podemos dizer que ninguém pode conhecer a Deus? Podemos conhecer sim, mas a maneira de conhecer Deus, Deus deseja também ser encontrado por nós. Ele quer que nós o busquemos. Aquele que busca Deus, passa a conhecer Deus, vai conhecer Deus, porque Deus quer ser encontrado por ele, por aquele que o busca. Ele disse assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus deseja ser conhecido, Deus deseja ser buscado, Deus deseja ser encontrado. Então quem busca Deus, ele diz que quem me busca vai me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração. O nosso irmão Tiago, ele disse o seguinte: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Eu tenho que querer conhecer Deus. Se eu quero conhecer Deus, o desejo de Deus é ser encontrado por nós. Ele quer se dar a conhecer. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, aquele que busca Deus, que busca a intimidade de Deus, ele vai permitir ser achado, ele vai permitir ser conhecido, ele mesmo vai se dar a conhecer a mim e a você. Então, os problemas da grande maioria das pessoas hoje é a falta de conhecimento de quem Deus é e do que ele quer para a vida do homem. Conhecimento, amado, é poder. Eu estava conversando com um amigo esse final de semana e ele me falou o seguinte, ele me falou uma coisa que ficou gravada no meu coração, né? Me chamou a atenção. O conhecimento teórico, sem aplicação prática, torna-se perecível. Olha o que ele me falou. O conhecimento teórico, sem uma aplicação prática, torna-se perecível, não serve para nada. Se perde, se acaba, morre. O fato da gente precisar conhecer a Deus não é apenas para ter um conhecimento de Deus teórico, na teoria, conhecer a Bíblia e saber que Deus morreu, que Deus enviou Jesus para morrer por nós, que Ele nos ama. Isso aqui é apenas um conhecimento teórico. Né? Nos filmes se fala sobre isso, se fala sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a paixão de Jesus. Né? Os filmes, as poesias, as músicas, as canções. Muita gente fala a respeito, né, do que Deus fez e do que Deus é. Mas isso é apenas teoria se não colocarmos em prática na nossa vida, se não aplicarmos esse conhecimento teórico na nossa vida. E o que esse amigo falou está em conformidade com o que a Bíblia diz. A Bíblia disse, Jesus disse o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou assemelhar a esse homem, um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha o que Jesus disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não colocar em prática, ou seja, se você tiver apenas conhecimento teórico e não aplicar o conhecimento que você adquiriu, colocar ele, aplicar na sua vida, Jesus nos considera esse homem, essa pessoa, como uma pessoa insensata. Porque é a pessoa que está edificando uma casa sobre areia. Quando vier uma chuva forte, uma tempestade, um vendaval, vai desabar, vai derrubar a casa. Então, todo conhecimento que Deus nos dá precisa ser colocado em prática. A Bíblia fala que do conhecimento de Deus para destruir as fortalezas do diabo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, o verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Esse é um conhecimento teórico. Olha o que o texto diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É o conhecimento teórico.
Mas se a gente não viver isso aqui, se a gente não tomar essa verdade na nossa vida e jogar por terra e usar essas armas contra as fortalezas do inimigo, vai ser apenas um conhecimento teórico e vai perecer, não vai ter valor, vai ser inútil na nossa vida. E vamos estar como esse homem insensato, construindo a nossa casa sobre areia. O conhecimento da palavra de Deus, de quem Deus é, nos dá poder. Se o conhecimento é poder, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus nos dá poder para desfazer as obras do diabo. Jesus disse que ele, o Filho do homem, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nós estamos aqui nesta terra para dar continuidade ao seu ministério. Então, nós temos o poder de Deus dado pelo conhecimento dessa verdade, mas não vai ser manifesto esse poder se a gente não colocar em prática. O diabo se levanta, faz uma arruaça tremenda, né? Às vezes até mesmo na nossa vida, na vida de nossos parentes, e a gente não se levanta com aquelas armas que não são carnais, mas são poderosas em Deus, né? Para desfazer as obras do diabo. A gente vai ter apenas um conhecimento teórico e não vamos aplicar na nossa vida. Não vai ter valor, não vai ter utilidade. O conhecimento de Deus nos dá poder. Todo conhecimento dá poder. E o conhecimento de Deus nos dá poder para desmascarar as mentiras do diabo. Eu falei ainda há pouco aqui o que disse em João 8,32. Jesus disse isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos o conhecimento da verdade. E nós podemos desmascarar as mentiras do diabo. Como? Pregando a verdade, vivendo a verdade, falando a verdade. Por isso Jesus questionou aqueles homens e confrontou aqueles homens. Vocês têm por pai o diabo, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala dele mesmo, que é próprio dele, da essência dele, que ele é mentiroso. Então nós não podemos nos assemelhar a ele. Então, quando eu não me utilizo da verdade, eu não estou exercendo esse poder dado pelo conhecimento da palavra. Quando eu profiro mentira, aí que piorou a coisa. Então, se o conhecimento é poder, o conhecimento da verdade me dá poder para libertar quem está vivendo na mentira, quem está vivendo escravizado pelo diabo, quem está vivendo no engano. Amém, irmão? Você está entendendo isso? Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele diz que, olha só o que o texto está falando, o salmista está dizendo, se não fosse o Senhor, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Ou seja, o texto está dizendo que Deus estava do lado de Israel. Deus está do nosso lado, amado. Deus está do teu lado. Deus está a teu favor, a meu favor. Deus joga no nosso time. Eu já falei isso aqui numa outra live. Deus não está jogando contra você, Deus não está jogando contra mim, Ele está jogando a nosso favor. Olha o que o texto diz, se Deus não estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Ele não está do nosso lado para nos prejudicar. Tem gente que acha que Deus está jogando contra ele, que Deus não dá as coisas a ele, Deus não faz o que ele quer, né? Que Deus não ama, que Deus ama menos ele, né? Ama mais o outro irmão do que ele. Ele não quer nos prejudicar, ele não quer nos ver derrotados. Pelo contrário, ele nos dá vitória. O texto diz, se não fosse o Senhor conosco, Israel já teria perecido. Israel já teria sido exterminado, né, da face da terra. Quantos povos invadiram a terra de Israel? Levaram cativos, né, destruiu o templo, queimou plantações, destruiu habitações, colocou em cidades a fogo. Jerusalém foi uma delas. E pelos séculos, né, Israel permanece até hoje. Por quê? Porque o Senhor guarda o seu povo. Então,
O texto está dizendo que o Senhor está do nosso lado. É Ele quem me ajuda, mano. É Deus quem te ajuda. Deus está sempre nos ajudando. O salmista no Salmo 54, verso 4 diz: eis que Deus é o meu ajudador. Olha o que o salmista está dizendo. Salmo 54, verso 4. Eis que Deus é o meu ajudador. É Ele quem nos ajuda. Constantemente, diariamente. É o Senhor quem peleja por mim. É o Senhor quem peleja por você. Jeremias capítulo 20, verso 11, diz o seguinte: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Olha só que Jeremias diz: porque o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Então esse é o conhecimento que eu quero trazer para você nesta noite. O conhecimento que vai trazer poder para a tua vida. Poder para você, na guerra que você estiver enfrentando, saber que o Senhor peleja por você. Saber que na dificuldade que você está passando, o Senhor te ajuda. Eu estou falando de textos da Bíblia. Eu estou falando da verdade que nos liberta. Eu estou trazendo poder para você. Eu estou dando poder a você. Porque eu estou trazendo conhecimento da palavra de Deus. E você precisa aplicar isso na sua vida. O Senhor está com você. Repita isso. O Senhor está comigo. Repita aí. O Senhor está comigo. Complete. Como um poderoso guerreiro. É Ele que peleja por nós. É Ele que peleja por você. Os seus inimigos serão envergonhados. Eles tropeçarão. Não prevalecerão contra nós. Por quê? A palavra de Deus diz isso. Conhecimento é poder. E eu te dou mais um conhecimento, mais poder para você, através do conhecimento da palavra. Salmo 121, verso 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, quem nos guarda? O Senhor. Então, saiba disso. Né? Quando você sair, se deslocar, o Senhor está contigo. É Ele quem te guarda. Quando você dorme, o guarda de Israel não dorme, ele não cochila. Ele está atento, Ele está te guardando, Ele está te protegendo. O Senhor é quem te socorre. Mais conhecimento, mais poder para você. É Ele quem te socorre. Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso Israel não pereceu. Por quê? Porque o socorro de Israel era o Senhor. Por isso Israel não pereceu. Por quê? Porque o Senhor quem guardava Israel. Por isso Israel não foi exterminado da face da terra. Por quê? Porque o Senhor estava com Israel. Amém? O Senhor quem ajudou Israel. Ajudou você, tem te ajudado, tem te guardado, tem te livrado, tem lutado a teu favor, tem abatido os teus inimigos, tem colocado inimigos para correrem, os demônios para correrem da tua vida. É Ele quem tem te livrado da morte. O texto que nós lemos, Salmo 124, diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste também perniciosa, também como diz o Salmo 91. Tanto o Salmo 124 como o Salmo 91 te fala que Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Ou Ele nos livrou. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Inúmeros. Muitos que nós nem sabemos. Então, amados, o texto que nós lemos diz, né, que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. E é para dizer mesmo. É para testemunhar. Israel que sabe o que passou e tem passado no decorrer dos anos. Você sabe o que você já passou no passado. Você sabe o que você tem passado. Então conte, fale, dê o testemunho das maravilhas de onde Deus te tirou. Você tem coisas para contar. Você tem testemunhos para contar do que Deus já fez na sua vida e do que tem feito. Do que Ele continua fazendo por você. Você tem testemunho para contar das infinitas misericórdias do Senhor, né, para conosco, da sua maravilhosa graça, como nós cantamos aqui. Então, se não fosse o Senhor, repita aí o seu nome. Ora, diga Marcos. Eu é que sei, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui fazendo essa live para você.
você não estaria aí participando dessa live. A gente que sabe, nós sabemos o que nós passamos, nós sabemos de como os nossos inimigos pelejaram contra nós, tentaram nos destruir, tentaram nos abater, tentaram nos desanimar, tentaram fazer com que a nossa história fosse só derrota. Mas o Senhor, por estar ao nosso lado, Ele nos livrou, Ele nos guardou, Ele nos sustentou, aleluia, aleluia, Ele nos protegeu, Ele lutou por nós como um poderoso guerreiro, e por isso nós hoje estamos aqui nesta noite, declarando as maravilhas do Senhor. Por isso eu posso hoje aqui abrir a minha boca e dizer para você, né, Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é sem igual, não há outro além dEle, Ele é o único e Deus verdadeiro. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, ao seu lado, ao meu lado, a gente que o diga, não é verdade? Nós não estaríamos vivos. Os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, como diz a palavra, e já teriam acabado com a nossa vida. Mas porque o Senhor está ao nosso lado, porque o Senhor está conosco, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque Ele é o nosso Deus que nos guarda. Aleluia! Ele tem andado contigo por onde você tem ido. Ainda que muitas vezes você esqueça disso, mas Ele não se esquece. Ele não se esquece da sua promessa. Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, a gente que o diga. Guarde essa palavra no teu coração, meu amado, minha amada. Aplique esse poder diariamente na sua vida. Eu te dei poder hoje. Por quê? Porque eu te dei conhecimento da palavra. O que eu falei aqui é o que está escrito na palavra. Citei textos da Bíblia, da palavra de Deus. Conhecimento é poder. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você conhecer um pouco mais do teu Deus hoje, você conhecer um pouco mais da palavra de Deus hoje. Então aplica esse conhecimento. Quando vierem as lutas, quando os inimigos vierem, use esse poder, use essa arma que não é carnal, mas é poderosa em Deus para destruir as fortalezas do diabo, todo levante de Satanás, tudo que ele levantou contra a tua vida, todas as muralhas, todas as fortalezas, elas vão ser derrubadas pelo poder do nome de Jesus, porque o poder de Deus está sobre tua vida, sobre a minha vida. Amém?